Bom, pessoal, boa tarde. Sou o Rodrigo, sou CEO da Manuzes. Vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre Digital Twin na gestão de ativos. Então, pessoal, voltando, a ideia é a gente falar aqui sobre o que é o Digital Twin, como aplicar o Digital Twin na sua empresa, Digital Twin na gestão de ativos, algumas aplicações práticas, tá? Então, quando a gente fala de Digital Twin, a gente remete um pouquinho à NASA. O primeiro modelo de Digital Twin, na verdade, acabou nascendo na NASA, quando eles começaram aquelas grandes missões espaciais, parte dos dados que existiam nas naves, né, nos foguetes que iam subir, ficavam nas bases para eles poderem fazer simulações, para poder fazer, no caso de uma emergência ou coisa do tipo, você trazer o pessoal de volta. Tá? Na indústria 4.0, a gente está falando de simulação virtual de produto, de serviços, e na gestão de ativos é de você ter o seu gêmeo digital dentro de uma plataforma que você possa avaliar ou possa fazer simulações, avaliação de cenários de performance de máquinas e equipamentos. O mercado Digital Twin ele vai valer aí algo na casa de 64 bilhões de dólares nos próximos anos. Eu acho que é o grande mercado que vem crescendo cada vez mais. Não adianta nada você ter uma base de dados se você depois não trabalha essa base de dados. Então, é esse o processo que vem trazendo com a questão do Digital Twin. Quando a gente fala sobre o que ele pode ser, a gente pode realizar simulações com base em números e dados, previsões de desempenho, detectar possíveis falhas para projetar melhorias, criar e testar diferentes hipóteses, tudo isso com velocidade e menos custos, porque você está interfaceando sistemas. Tá? O Digital Twin ele pode ser aplicado em diversos tipos, né? Você pode ter o Digital Twin do produto, né? Onde você cria uma plataforma de dados que você vai visualizar o teu produto antes dele nascer e tentar enxergar o que você precisa melhorar nele. A parte de produção, que é onde você está coletando dados do processo produtivo também para modelar processos ou previsibilidade de processos. E os gêmeos digitais de desempenho, onde você captura dado para avaliar a performance, seja do ativo que você tiver lá na ponta. Tá? Os grandes benefícios do Digital Twin é a qualidade do produto, porque se você está desenvolvendo um produto, você melhora a qualidade do produto que você vai acabar entregando, a eficiência dos processos, redução do tempo de P&D nesse processo, tempo de fabricação, redução do tempo de fabricação e principalmente redução do tempo de desperdícios. Tá? Um ponto importante que a Gartner coloca, né, que pode ter uma melhoria de 10% nos seus processos quando você utiliza o Digital Twin. Tá? Como a gente utiliza o Digital Twin na minha empresa? Óbvio, você precisa de uma plataforma de Digital Twin. Tá? Nós da Manuzes temos uma operação nos Estados Unidos. A gente desenvolveu uma parceria com uma empresa chamada Tada Now, é uma empresa que fica no meio oeste americano, em Illinois, Peoria. Eles utilizam hoje o Manuzes como uma plataforma deles de manutenção. Eles trabalham, geralmente esses softwares de Digital Twin trabalham com torres de controle, então eles têm a torre de logística, eles têm a torre da cadeia de suprimento, torre de produção, de procurement, e faltava de manutenção. Então o Manuzes hoje é a plataforma deles, white label, né, da solução, e a gente trouxe a exclusividade de representar eles aqui no Brasil. Então a gente está agora justamente embarcando a plataforma deles de Digital Twin dentro da nossa solução. Quando a gente fala um pouco da plataforma Digital Twin deles, a ideia é que, teoricamente, quando você entra, teoricamente não, na prática, quando você está numa empresa, você tem vários sistemas que você acaba utilizando para produção, sistema de manutenção, sistema de monitoramento de máquinas, sistema de RH, sistema de planejamento. O que ele faz? Ele interfaceia tudo isso dentro de um conector que ele tem, criando o seu gêmeo digital do seu negócio dentro da plataforma, e a partir de aplicações, como tem ali a aplicação de gestão de custo, de ESG, de custo ABC, ele começa a modelar views e algoritmos para que você possa fazer avaliação de cenários dentro da sua plataforma. Esse aqui é um exemplo de um Digital Twin, de um cliente deles, onde foram conectados mais de 200 sistemas diferentes. Aí, nesse caso, existem os sistemas dentro da própria empresa, sejam ERP, sistemas locais de determinadas plantas que existiam, como também de fornecedores, porque aí eu começo a enxergar o que o fornecedor vai me entregar, ou se ele vai me entregar no prazo, ou assim por diante. Um dos clientes deles é a Caterpillar. Então a Caterpillar, na verdade, acaba sendo uma grande montadora de máquinas, então eles conseguiram conectar todos os sistemas que eles têm na fábrica e os sistemas dos fornecedores. Então, quando eles vão fazer uma produção para entregar para um cliente, por exemplo, sei lá, 300 pastas carregadeiras, e ele precisa entregar isso daqui a um ano para o cliente, ele consegue simular no gêmeo digital desse negócio,
como que isso vai se dar e onde vai ter a ruptura da cadeia. Então você pode ter uma ruptura de pneus, por exemplo, o fornecedor de pneus não vai te entregar em tempo. Então você tem meios de você fazer, tomar algumas ações para que isso não ocorra, e no momento que você faz isso e começa a rodar o processo, o Gêmeo Digital continua fazendo um monitoramento de todo esse processo, de toda essa cadeia, para que você possa pegar problemas no meio do caminho em tempo real. Tá? Dentro desse processo, eles têm alguns tipos de controles, como eu coloquei, né? A torre de controle de supply chain, a de procurement, de produção, a de transporte e inventário. Mas quando a gente fala de Digital Twin, sempre tem... me perguntam, né, Rodrigo, o que é o gêmeo digital? Cara, é você pegar algo que você tem físico, trazer para o mundo virtualizado, criar um algoritmo de dados para que você possa fazer uma simulação e, em cima de simulação, ter cenários, ter dados para poder tomar decisões. Né? Só que isso fica muito empírico na cabeça, né? A gente não consegue entender muito isso. E dentro dessa parceria que a gente desenvolveu, a gente trouxe aqui um vídeo do representante da Tada. Hello, we're Tada. We are a cloud-based, proprietary business platform that helps you solve problems at 10 times the speed and at 1/10 the cost of alternative products. Would your organization benefit from enhanced collaboration? Do members have the information they need to drive end-to-end problem solving? Our solution creates a 360 view of what's going on in your world to enhance visibility, inspire collaboration, and make your business more efficient and effective. How do we do this? First, we build your digital duplicate in the language of your business. Then, we bind your data from multiple sources to your semantic network. Finally, we blast your Tada solution across multiple devices to inspire collaboration, solve problems, and generate value. At Tada, we create solutions for several industries, businesses, products, and individuals. For example, a supply chain manager focuses on suppliers, inventory, capacity, delivery performance, strategy, people, and budgets to create a 360 view. In most organizations, the supply chain manager has multiple data types that exist in silos, creating barriers that obstruct a fully integrated 360 view of the business. Tada breaks down these barriers and enables end-to-end problem solving, encourages real-time collaboration, and ultimately makes your business more efficient and effective. A supply chain manager is not the only one who faces these challenges. Tada provides the similar 360 view to anyone, anywhere within the organization. The best part? Data is delivered in real time, regardless of source or location. Tada's capabilities are applicable and scalable across multiple industries, including manufacturing, supply chain, healthcare, consumer packaged goods, insurance, finance, and M&A. Let's review. Tada can provide the platform that delivers business solutions, inspiring collaboration, enabling end-to-end problem solving, and generating value. We can do this at 10 times the speed and 1/10 the cost of alternative products. We truly have something revolutionary and are ready to partner with you in your success. Como vocês viram ali, a gente está já desenvolvendo algumas aplicações com alguns clientes na área de healthcare e na parte de indústria também, que são clientes que utilizam a nossa plataforma de manutenção, e a gente está integrando com a plataforma deles para poder fazer esse tratamento de dados, unindo dados de manutenção, operação e assim por diante. Porque quando a gente fala da Digital Twin na gestão de ativos, a gente tem que olhar o ativo dessa forma, né? Um ativo, uma máquina, um equipamento, você não tem só a questão da manutenção, né? Você vai ter a parte da operação, você vai ter a questão de logística de materiais, de suprimentos, a parte de peças de reposição. Hoje, cada vez mais você tem IoT devices conectados com máquinas e você está coletando esses dados dentro da informação. As pessoas que estão operando, né? Energia, utilidades, e no final do dia, o que o empresário quer, né? Ou a diretoria de uma empresa quer, é olhar o quanto eu estou gastando com isso e qual o retorno do investimento, né? E quando a gente olha na indústria, se a gente olhar cada caixinha dessas, provavelmente você tem 2, 3, 4, 5 sistemas diferentes, tratando aquele ponto específico, mas não se comunicando. É nessa linha que a gente vem trabalhando de fazer essa integração de dados para comunicar e poder ter as aplicações que a gente está desenvolvendo hoje com eles. Na gestão de ativo, pode ajudar muito na questão da performance operacional das máquinas.
Na parte de operação, manutenção, utilidades e depreciação, olhando o custo do ciclo de vida de um ativo. Então, hoje, manutenção, software de manutenção, você tem uma parte da informação do ciclo de vida de um ativo. E você tem outros sistemas. Então, eu trago isso para um local só para poder fazer isso. Análise de cenários, né? Um que eu sempre coloco, que a gente está, inclusive, já tratando com alguns clientes. Na medida que você tem um plano de manutenção preventivo, periódico, a cada 3 meses, ou por horas, ou por ciclos de operações, etc., o quanto isso está sendo efetivo ou não em relação às corretivas que você está acontecendo. Então, quando eu junto essas informações dentro do sistema, eu posso fazer um algoritmo de dados que me mostra que eu preciso aumentar ou diminuir o período de manutenção de tempo em tempo para atender melhor aquele processo e buscar a máxima disponibilidade possível daquele ativo. Dentro disso, as aplicações que a gente está desenvolvendo nesse momento com eles é a programação inteligente, como eu posso utilizar o Digital Twin para eu ter um cenário onde o cliente simula uma programação semanal ou um plano de 52 semanas e ele entende como isso vai acontecer lá na frente com base nos dados que ele está inserindo nas soluções. Os cenários de PMP, que são os planos de manutenção preventiva, os cenários de 52 semanas. O painel de OMs aqui também, a gente sabe que o dia a dia da manutenção, sempre as prioridades acabam mudando no dia e você acaba descobrindo essa mudança de prioridade durante o dia. Então, como é que eu tenho um painel inteligente de OMs que possa me mostrar isso de tempo em tempo com esse cenário? A parte do ciclo de vida de ativo, esse aqui é o que a gente está mais trabalhando nesse momento. Aqui já é uma telinha do que já está nascendo, onde a gente está olhando aquele ponto econômico de troca do ativo. Né? Em que momento que eu tenho ali o custo de corretiva e preventiva cruzando, que está na hora de eu começar a avaliar a possibilidade de substituição daquele ativo. Então a gente já está fazendo algumas simulações com alguns clientes nossos em relação a isso. O ativo padrão, isso é uma das coisas que eu acho que é mais interessante quando a gente fala de empresas que trabalham com várias unidades. Né? A gente tem hoje clientes como Burger King, são 800 lojas. Stellantis, a gente tem 10 fábricas. E geralmente você tem o mesmo tipo de ativo em locais diferentes operando com performances diferentes. Como é que eu comparo isso dentro do Gêmeo Digital e eu começo a entender dentro de uma espécie de um ativo padrão, entendendo como é que esse cara aqui está operando e está me dando resultado, o que está acontecendo com o resto dos ativos, para eu entender onde eu tenho que agir para tentar fazer com que ele seja próximo ao ativo padrão. E a programação virtual de manutenção. Esse é um ponto também que a gente vem trabalhando bastante, que a ideia é como eu posso automatizar solicitações ou notas de serviços que são feitas por operadores ou por solicitantes para o sistema automaticamente disparar uma ordem de manutenção e essa ordem de manutenção ir direto para um aplicativo mobile do técnico que vai estar fazendo isso. Né? Então hoje o nosso movimento é muito no sentido de ser uma plataforma de gestão que entrega tudo para o cliente, não só o dado, mas a análise de dado e o disparo das informações. Nesse caso aqui a gente já tem um cliente que ele tinha 3 programadores, ele não tem mais esses programadores porque o sistema faz isso automaticamente. Ele até brinca comigo, né, que agora o programador dele é o Mano Cis e ele não precisa pagar hora extra. Né? E caiu de 3 horas a esse processo de receber uma solicitação, fazer uma análise, abrir uma ordem, enviar para o local, para 30 minutos, que a gente conseguiu automatizar toda essa linha de processo. Tá? E para finalizar, pessoal, acho que que eu gosto muito aqui de mostrar sempre quando eu falo Digital Twin, é um pouco de uma mensagem do Gurra. O Gurra é o CEO da Tadai, a pessoa com quem a gente está desenvolvendo toda essa parceria. Ele já tem aí 25 anos de supply chain, né, de gestão de supply chain nas costas. E ele fala um pouco sobre essa questão do que ele enxerga em relação ao Digital Twin. If businesses don't go beyond data, it will be a lot like driving a car with the rear view mirror, right? Data is a reflection of the past. The state of a business, where it's going, the way they measure themselves, the way they think is constantly changing. That's what creates growth, evolution, and competitiveness of a business. So it's very critical and important that data follow the business, not the business follow the data, right? And so if they don't, it's going to lead to a significant lag in the way they think. It's going to lead to a lot of latency in the business,
and it's going to constrain innovation, it's going to constrain their ability to compete. A gente está falando de Digital Twin, a gente está falando muito de restrição, né? Processo de restrição de dados, de recursos que você trabalha para isso, né? E eu acho que a mensagem que ele deixa no final, acho que é o interessante, né? O quanto o dado precisa seguir o negócio, o quanto eu preciso trabalhar para que o dado siga o negócio e eu consiga ter o resultado e não o contrário, tá? A gente está com um stand, pessoal, aqui também, se quiserem depois ir lá, hoje, amanhã eu estou aqui, quiser falar um pouquinho mais. A gente tem a plataforma deles também, Digital Twin, com alguns exemplos, algumas demos, a gente pode abrir e mostrar para vocês entenderem a capacidade. A gente aqui da Manus está focando muito a questão da gestão de ativos, o uso da plataforma deles, mas a gente tem um time que está sendo preparado para trabalhar a TADA no Brasil, não só na manutenção, mas em outras áreas das empresas também, tá? Obrigado aí. E aqui estão os contatos, se precisarem ligar, conversar. Mas eu estou ali no stand também, tá bom? Obrigado, pessoal.